Bom dia, meus queridos. Então, mais uma aula hoje. Hoje eu acho que vai ser a maior aula de todas. Vai ser a mais longa de todas, mas espero que seja uma das melhores. Tá? Então, para não demorar muito, para não enrolar muito, vamos começar direto a aula de hoje. Tá? Hoje a gente vai falar de uma parte do nosso corpo, que é sobre o olho humano. Tá? E por que é essa ligação do olho humano com a física? Né? Vocês poderiam aprender lá em biologia, mas tem uma parte do olho humano que a gente aprende aqui na física. Então, vamos começar aqui a nossa apresentação. Na verdade, o olho humano a gente já viu na outra aula, né? Hoje a gente vai ver os problemas do olho humano e por que eles acontecem. Então, deixa eu botar aqui. Então, a gente vai ver alguma coisa sobre problemas de visão e no final a gente vai ver um pouquinho sobre máquinas fotográficas, tá? E a relação delas com o olho humano. Então, problemas de visão. Primeiro a gente vai entender o que é a visão normal, tá? O que define uma visão normal, né? Os relatos falam que uma pessoa que tem uma visão normal, ela consegue enxergar objetos a partir de 25 centímetros até uma região muito longe, né? Então ele fala aqui infinito, mas a gente sabe que não enxerga infinito, mas até regiões muito longe a gente consegue ter uma boa visão, tá? O que acontece? Quando eu aproximo um objeto muito próximo do meu olho, tá? Só deixa eu voltar aqui que eu liguei a apresentação e não compartilhei com vocês, né? Então, só deixa eu voltar aqui. Nota inteira, permitir. Então, aqui, ó. A gente consegue enxergar objetos próximos, então pode ver que quando eu coloco um objeto muito próximo do meu olho, eu não consigo enxergar. O normal é enxergar a partir de 25 centímetros. Tem gente que consegue focar com mais próximo, tá? Tá? E tem gente que vai focar com uma distância maior, tá? Quem foca com uma distância maior do que esses 25 centímetros não consegue ler objetos, tipo, precisa de mais de 25 centímetros para ler um objeto, pode apresentar algum problema de visão. Tá? Então, quem quiser fazer o teste, tenta fazer o teste ali, tentar ler algum objeto muito próximo do olho. Tá? Vocês vão ver que, se estiver muito próximo, ela já começa a ficar bem difícil de ler. Vocês que são mais jovens conseguem focar a partir aí de 10, 15 centímetros, né? Conforme vão ficando mais velhos, já começa a aumentar essa distância focal. A minha ainda tem por mais que eu tenha problemas de visão, né? Mas eu consigo enxergar com uma distância de 15 centímetros, eu ainda consigo enxergar. Então, eu consigo enxergar muito bem, né? Tirando que eu não enxergo as cores, mas o resto eu enxergo bem, tá? Então, conforme a pessoa vai envelhecendo, ela vai perdendo essa visão, não vai perdendo um pouco dessa capacidade de visão. Mas a gente vai ver tudo isso aí nos próximos slides. Primeiro, o problema de visão que a gente vai discutir é a miopia, tá? A miopia, ela vai conseguir enxergar objetos próximos, tá? Só que objetos mais distantes ela não vai conseguir enxergar direito. Então aqui tem só uma fotografia de como seria uma visão de míope. Ela consegue enxergar muito bem o objeto que está próximo, que seria o vaso. Agora as árvores que estão mais distantes, ela já não consegue focar tão bem, tá? E esse distúrbio a gente chama de miopia, tá? Então a miopia é a dificuldade de enxergar com nitidez objetos distantes. Tá? Então, alguns sintomas de quem é míope ou ainda não é míope, mas ainda não sabe, pode sentir a vista embaçada ao focalizar objetos distantes, apertar os olhos ou fechá-los parcialmente para enxergar com mais clareza, né? Isso aí é para tentar mexer com o cristalino, né? Que é a lente do nosso olho. Então, por isso que tu aperta e fecha com mais força. Dores de cabeça, porque tu está com dificuldade de enxergar, então tu vai acabar forçando muito a sua vista. E dificuldades para dirigir veículos no período noturno. Então,
Meu pai, ainda quando dirigia, ele à noite ele não gostava de dirigir porque já estava com a vista um pouco cansada, tá? Então, pessoas com maior idade sempre reclamam de dirigir veículos à noite, tá? É por causa mesmo desses sintomas da visão. Tá? O motivo da miopia, por que a pessoa é míope, né? Vocês se lembram que a gente tem a lente e essa lente fazia focar o objeto aqui na retina, tá? No caso de uma pessoa míope, a lente ela faz focar antes da retina, faz focar aqui, ó. Vocês observam que está focando aqui antes da retina, não está focando certinho aqui na retina. Então, isso atrapalha a visão da pessoa míope, tá? Para objetos mais próximos, acaba não acontecendo isso, por isso que ela acaba enxergando com uma certa nitidez objetos próximos. Mas quando o objeto está mais distante, ele acaba focando antes, não conseguindo dar foco nesse objeto. Como que a gente corrige? Para corrigir a miopia, a gente vai usar uma lente divergente, né? Por quê? Olha o que a lente divergente vai fazer. Vai abrir um pouquinho esse raio. Quando abre esse raio, ele vai passar pelo cristalino e vai focar no ponto certo aqui, ó, tá? Então, para pessoas míope, a correção é através da lente divergente. Ah, professor, tem operação? Sim, mas a gente só vai ver correções aqui usando lentes, tá? Outro caso também que acontece, né, provavelmente já aconteceu com alguns de vocês, é que vocês possam usar óculos quando são novos, quando são crianças, e conforme vai passando o tempo, vocês não precisam mais usar o óculos, né? Isso acontece porque o olho de vocês tem informação. Então, ele vai crescer, ele vai modificar. Essa modificação do olho pode corrigir esse problema aqui de visão, tá? Então, quando vocês crescem, o olho também cresce, então acaba modificando a lente, o tamanho do olho, então pode acabar corrigindo o problema de visão de vocês quando vocês são novos, não aparentando quando vocês têm uma idade adulta já, tá? Então, isso pode acontecer aí também na fase de crescimento. Crianças que usam óculos são novinhos e depois param de usar óculos naturalmente por causa desse crescimento do globo ocular. Tá? Então, não esqueçam, visão míope, a gente usa uma lente divergente para corrigir. Tá? Dependendo do grau, né? Então, se lembra lá das dioptrias, então a dioptria é o grau, então conforme maior o problema de visão, maior vai ser esse grau, tá? Então, não esqueçam que a lente divergente, né, nesse caso da miopia, tem dioptrias negativas. Então, essa dioptria dessa lente tem que ser negativa para corrigir o problema de miopia. Tá? Outro problema parecido, mas ao contrário, é a hipermetropia, né? Aí perto, até esqueci isso aqui, ó. Aqui não é miopia, o certo está escrito hipermetropia. É a dificuldade em enxergar com nitidez objetos próximos. A miopia é distante, a hipermetropia é objetos próximos. Então, aqui, ó, na imagem, a menina que está próxima, a gente tem problemas de enxergar ela bem. Agora, o resto da família que está mais distante já consegue focar com uma capacidade melhor, tá? Então, como eu falei para vocês, essa capacidade de focar objetos de 25 centímetros vai ser muito maior, né? Vai ser 50, 60 centímetros. Então, a hipermetropia é a dificuldade de chegar a objetos próximos, não consegue focar objetos próximos. Tá? Sintomas, né? A visão embaçada mais perto, então, claro, não consegue chegar perto, dor de cabeça ou cansaço ocular, sensação de peso ao redor dos olhos, ardor, vermelhidão conjuntival, que é na parte onde que está, se vocês se lembram do lado da conjuntivite, né? Então é onde que a conjuntival é onde fica tá, a conjuntivite e lagrimejamento ocular, né? O olho fica cheio de água. Por que isso acontece? Né?
Nesse caso aqui, ó, a visão é formada onde? Atrás do globo ocular. Então, o globo ocular aqui, ó, a visão vem e não forma na retina, forma aqui atrás. Então, eu não consigo focar a minha imagem na retina, ela acaba focando aqui atrás, tá? Por isso que eu falei, ao contrário da miopia. Miopia é na frente e hipermetropia é aqui atrás. Nesse caso, para corrigir a hipermetropia, nós temos que usar o quê? Uma lente convergente. Né? Então, o que que vai? Já que a minha formação está aqui atrás, ela vai fechar esses raios. Né? Fechando esses raios, acaba corrigindo, fazendo que a imagem seja formada aqui na retina, né, dentro de uma visão adequada. Tá? Então, para hipermetropia, a gente usa uma lente convergente. Teoptria, nesse caso, vai ser positiva. Essa aqui, a presbiopia ou vista cansada. Essa atinge pessoas com uma certa idade, né, a partir dos 40 anos, 50 anos. Né? O que que ela dá? O aumento na rigidez do cristalino devido à idade. Então, o cristalino começa a ficar mais duro. Então, eu não consigo mais... O meu cristalino não é tão maleável para conseguir focar objetos próximos. Né? Então, no início, essa doença, eles também chamam de vista cansada ou braço curto, né? Se vocês observarem, tem muitas pessoas que vão ler e começam a afastar o livro. Né? Então, ela não consegue enxergar objetos próximos. Então, vai afastando o livro para quê? Para que consiga enxergar, né? Daí a pessoa só procura o oftalmologista quando o braço fica curto, né? Porque daí ela não consegue mais afastar o livro o suficiente para ler, né? Então, daí não consegue mais ler, daí vai procurar o médico, tá? Mas começa a atacar a partir dos 40 anos, então vocês podem perceber que muita gente, mas eu enxergava tão bem, agora não consigo enxergar tão bem, tá? Por causa desse cansaço por causa dessa rigidez e também da musculatura que acaba modificando o cristalino para focar os objetos, tá? E só que conforme vai passando o tempo, né, isso também vai prejudicando visões mais longe, né? Então, também depois de um certo tempo, pode causar dificuldades para ver objetos distantes. Só que nesse caso, eu vou usar uma lente convergente ou divergente, porque a convergente para objetos distantes e a divergente para objetos próximos. Tá? Então, qual o tipo de lente que eu vou usar? Nesse caso, eu vou usar uma lente bifocal, ou seja, é uma lente construída tanto para perto ou para longe, tá? Tem essas lentes bifocal, que é longe e perto, daí tem uma rodinha no óculos aqui embaixo, que é fácil de ver, ou tem a lente multifocal, que é muito mais moderna, que tem uma lente para longe, médio e perto. Então, dependendo do que a pessoa quer, ela vai olhar para uma parte do óculos. Tá? Então, essa aqui é a lente multifocal e acaba corrigindo tanto problemas de perto como problemas para enxergar longe. Tá? Nós temos também o astigmatismo, defeito de visão provocado por deformações na curvatura da córnea, ou mais raramente da lente. Então, o que acontece? Vai ter vários pontos focais aqui. Né? Vai ter focando aqui próximo, aqui mais distante. Isso acontece por causa dessa má formação da córnea ou do cristalino. Então, tem vários pontos focais aqui atrás. Para corrigir esse tipo de problema de visão, a gente usa uma lente cilíndrica. E daí acaba passando e acaba conseguindo focar todos no mesmo ponto. Então, para caso de astigmatismo, a gente usa uma lente cilíndrica. E por último, né, por último não, penúltimo, depois tem mais um. Mas esse ainda corrige com lente. Tem o estrabismo, né,
Então, aqui tem a visão, o moto, né? O globo ocular, eles não ficam paralelos um ao outro, né? Como que seria o normal. Então, o estrapismo pode ter vários tipos, pode ter o hipotropia, né? Um olho fica mais para baixo, hipertropia, um olho fica mais para cima, esotropia, um fica mais para fora, ou esotropia, que quanto um fica mais para dentro. Tá? E para corrigir esse problema, conseguem corrigir ainda com crianças usando óculos ou tampa-olho, que acaba forçando o olho, né? Ou com cirurgia, tá? Pessoas adultas só conseguem corrigir com cirurgia. Mas posso corrigir a visão com lentes prismáticas, porque como o olho fica numa certa direção, então quando a luz vem, ela vai passar por essa lente prismática, né? E vai mudar a direção vindo no olho. Tá? Então, ajuda a pessoa a enxergar, porque senão ela não consegue focar com os dois olhos. Então, acaba não tendo essa visão de profundidade. Então, desse jeito aqui, consegue ter a visão, a questão de profundidade, porque consegue focar com os dois olhos igualmente. Tá? Então, essa aqui é o estrabismo. A gente pode usar uma lente prismática para corrigir a visão de quem é estrábico. E o último distúrbio, né, é o daltonismo, que é o distúrbio da percepção visual, que se caracteriza pela incapacidade de diferenciar algumas cores, né? E nesse caso é o meu distúrbio da visão, né? Então, daltonismo, quem tem curiosidade de ver como o daltonismo vê, né? Aqui tem uma figurinha que fala a visão normal e a visão do daltonismo, né? E realmente, cara, essa imagem aqui, ó, para mim é igual. Eu não consigo diferenciar uma da outra. Né? Para vocês pode até parecer estranho, mas essas duas visões aqui do tomate e do pimentão é praticamente igual, não tem diferença nenhuma. Essa aqui também é muito similar, não consigo diferenciar, não consigo ver que algumas cores são. Não tem diferença, cara. Algumas coisas estão mais vivas e outras não, mas qual está mais vivo, qual que não está, é igual. Tá? Essa aqui eu consigo diferenciar, né, cara? Esse balão aqui tá mais vermelho, esse aqui tá mais verde. Esse aqui eu consigo diferenciar. O mais laranja, não sei. Depende aí de quem quiser ver, né? Mas esse aqui eu consigo diferenciar que as duas imagens são diferentes. Mas essas aqui de cima é praticamente igual. Né? E quem quiser saber se é daltônico ou não, tem esse teste aqui, ó, teste de Ishihara, que são um monte de pontinhos e dentro desses pontinhos eles falam que tem um número, cara. Eu nunca consegui enxergar esse número, mas é para ter um número ali dentro. Quem não enxergar o número é o daltônico, tá? Então tem na internet, é só digitar lá teste Ishihara, quem tiver capacidade, quem quiser ver ali, tá? Mas não se preocupe, quem é daltônico, 10% da população masculina é daltônica. Então não se preocupe, você não vai estar sozinho. E muita gente acaba descobrindo depois de uma certa idade, né? Eu acabei descobrindo quando era criança, tinha uns 6, 7 anos, mas meu irmão acabou descobrindo depois de velho e tenho alguns conhecidos que acabam descobrindo depois dos 25, 30 anos. Então, não acho que só porque não descobriu que é daltônico quando é pequeno, ainda é capaz de descobrir quando é grande. Então, quem quiser ver se é daltônico ou não, faz o teste Ishihara. Provavelmente vão descobrir aí de 80 alunos, uns 3 ou 4 daltônicos, que vão assumir, porque alguns vão falar que não são daltônicos, mas lá no fundo são. Tá? E o daltonismo acontece por causa de problemas no cone de visão. Então, nós temos o bastonetes e os cones. Eles ambos são sensíveis à luz. O bastonete tem a capacidade de, né, distinguir uma luz mais forte, mais fraca, e o cone tem a capacidade de distinguir as cores. E lá nesses...
E esses cones, né, tem cones que são responsáveis pela luz verde, pela luz vermelha e pela luz azul, né, que a gente chama RGB. Então, eu tenho problemas no meu cone, os cones verde, então por isso que o verde, para mim, eu não faço as cores usando essa cor verde. Meu mundo todo eu uso o vermelho e o azul, então todas as cores que eu tenho são somatórias de vermelho e azul, tá? Então, o verde, ele é pouco sensibilizado no meu cone. Ah, professor, mas nada de verde? Não, dependendo do tom de verde, eu consigo diferenciar. Esse é verde, tá? Mas a minha visão não é como de vocês, né? Então eu não consigo enxergar diferenças como essas aqui, né? Que a pessoa normal consegue enxergar, tá? Tem alguns que têm problema nos cones azuis, outros nos cones vermelhos, tá? Cada um pode ter um daltonismo diferente. Então nem todo daltônico é igual. Tá? E não se preocupe, que vocês não são muito melhores do que eu, não, porque eu enxergo o vermelho ou o azul, e vocês só enxergam o verde, é mais do que eu. Tá? Só que enxergando o verde é mais, a gama de cores que vocês conseguem formar é muito maior do que a minha gama. Tá? Então, na verdade, todas as cores são formadas a partir dessas três cores, né, o RGB. Ah, professor, mas com três cores eu não consigo ter tantas combinações, mas percebam que essas três cores eu posso ter quantidades de cores diferentes. Então, eu posso ter 100% azul, 50% vermelho e 30% verde. Isso forma uma cor. Posso ter 100% azul, 50% vermelho e 80% verde. Então, forma outra cor. Então, pode ver que a capacidade de formar cores diferentes é infinita, né? Por causa que a gente tem as porcentagens de cada cor que vai formar essa cor final aí que vocês vão enxergar. Beleza? Então, não esqueça de fazer o teste de Ishihara, quem tiver curiosidade. Então, esses aí são os, os principais problemas de visão, tá? O daltonismo não consegue corrigir com lente, né? Agora o pessoal inventou um óculos, mas na verdade o que esse óculos faz? Ele não aumenta a minha capacidade de enxergar, né? Ele faz o quê? Ele acaba bloqueando, são filtros que acabam bloqueando o vermelho e o azul, deixando todos no mesmo nível que o verde que eu enxergo. Vamos dizer que eu só consigo enxergar 20% de verde. Então, eles vão abaixar o vermelho e o verde e o azul também a 20%, então eu vou ter todas elas iguais, né? Então, por isso que funciona esse óculos de daltonismo, mas o que faz? São filtros que abaixam a intensidade das outras cores para deixar todas as cores com a mesma intensidade. Então, acaba ficando um ambiente mais escuro, né? Porque tu abaixa a intensidade das outras cores, mas tu acaba tendo todas elas igual. Tá? Nunca testei o óculos, mas assim que eu tiver a oportunidade, eu vou testar para ver se funciona realmente o óculos de daltonismo. O bom é que eu posso testar, né, cara? O óculos para ver, vocês não vão ver diferença nenhuma no óculos. O cinema 3D também eu tenho problemas, porque o cinema 3D também usa, né, para dar aquela sensação de 3D, ela usa essa questão das cores. E como daltônico, é meio sem graça o 3D para mim. Então, todo mundo tá lá se mexendo todo, achando que a espada ou o dragão vai pegar a pessoa, mas eu fico quieto porque para mim tá uma normal, né? Parece que é uma imagem normal. Então, também tem essa questão do daltonismo me atrapalha aí a questão de ver os filmes 3D com aqueles óculos, né? Mas eu acho que deve ter eles estão desenvolvendo uma tecnologia diferente, que daí eu acho que eu não vou ter esse problema aí para o 3D. Tá? Então, ali são os problemas da visão. Agora a gente vai relacionar a visão, o olho humano, com a máquina fotográfica. Então, nós temos aqui o olho humano, que é formado pela lente, pelo cristalino, pela pupila
e a imagem é formada aqui na retina, tá? De cabeça para baixo. A máquina fotográfica ela funciona praticamente como um olho humano. Eu tenho o diafragma, que seria a minha pupila, que vai abrir ou de fechar, dependendo da intensidade da luz. Então, posso ter mais luz ou menos luz abrindo ou fechando o diafragma da máquina. Tenho a lente, que seria o cristalino, né? A lente da máquina fotográfica. E aqui atrás eu tenho, hoje em dia é sensor, né? Mas essa aqui eu peguei das antigas, tinha o filme, né? Que seria a retina, onde tem a formação da imagem, tá? Então, e também é formado de cabeça para baixo na máquina fotográfica como o olho humano. Então, essas aqui, o olho humano e a máquina fotográfica são bem similares. Claro que a máquina fotográfica a gente acaba, né, tendo outros dispositivos que acabam ajudando, né? Então, aqui ó, tem a abertura, que é o diafragma, tem os elementos da lente, né? Então, aqui eu tenho lentes convergentes, lentes divergentes. Aqui eu tenho um espelho. Esse espelho aqui, ó, ele é um espelho de 50%. 50% ele deixa passar e 50% ele reflete. Por quê? Esse 50% que deixa passar vai vir aqui no sensor, né, marcar o sensor para onde vai focar realmente a imagem. E os outros 50% vão ser refletidos para vir aqui nessa parte superior da máquina, onde que a gente põe o olho, né? Algumas máquinas têm isso aqui. Para mostrar para vocês, eu tenho aqui a máquina, tá? Depois eu vou mostrar certinho, mas a minha tem aqui, ó, onde que eu tenho o visor, então é para a imagem vir aqui, ó, tá? Por que que eu não vou... Agora eu vou mostrar essa outra imagem que tem a ver com a lente, a abertura angular da lente, tá? Então depois eu vou mostrar a máquina certinho. Então, aqui eu tenho todo esse conjunto de conjunto de lente, que é essa parte aqui, ó, tá? E essa, por que que eu tenho todo esse conjunto de lente? Porque eu posso ter várias aperturas angulares, tá? Então, aqui eu tenho a minha máquina aqui, se vocês observarem aqui, é como que forma a imagem, né? Eu tenho imagens que tem uma abertura de 180 graus, que consegue pegar uma boa, praticamente, um ângulo todo aqui de 180 graus. Esse tipo de lente a gente chama de olho de peixe, que ela é uma lente mais abaloada. Esse tipo de lente eu não tenho. Quando eu quero bater fotos com uma abertura angular maior, eu tenho que usar a GoPro, porque a GoPro ela tem uma boa abertura angular, tá? Não chega a 180 graus, mas é muito próximo disso, tá? E conforme eu quero bater objetos mais distantes, o que, que vai acontecer? Eu tenho que usar aberturas angulares menores, tá? Então, aqui tem a super lente, que tem uma abertura angular muito pequenininha, só que ela consegue captar objetos bem distantes. Né? Isso é fácil de entender porque, né, quando eu pego um objeto muito distante, ele vai estar todo concentrado aqui, ó. Objetos muito próximos, ele vai estar concentrado aqui. Então, a minha abertura angular aqui, ó, vai dar, quanto maior a abertura angular, mais longe eu consigo capturar um objeto. Vou mostrar aqui o tipo de máquina que eu tenho, tá? Aqui tem as aberturas angulares e o que vem gravado na máquina, né, que é qual o tamanho da tua lente, 300, 200 milímetros. Tá? Aqui tem vários tipos de máquina. Tem a full frame, que é a profissional, que tem um sensor maior, tá? Tem essa da Canon e tem a DX Nikon, que é essa aqui. Essa aqui é desse tipo aqui, DX Nikon, tá? Então, vou mostrar para vocês ela como funciona. Só deixa eu cancelar aqui. Opa, agora já estou em tela grande. Então, essa aqui é a minha máquina, tá?
como eu falei para vocês, ela tem aqui, ó, ela é aquela DX Nikon, tá? Ela tem uma abertura angular de 70, onde vocês estão vendo aqui, ó, o celular não é muito bom para focar, mas estão vendo aqui que tem 70 milímetros, tá? Opa, deixa eu virar para cá. Ela vai até 300 milímetros. Então, essa é a distância focal dela, né? Então, quando eu quero ir para 300 milímetros, deixa eu ir mais longe, que a máquina não cabe na gravação. Ó, aqui ela está 70. Se ela ir para 70, quando ela vai para 300, agora está com 300 milímetros. Então, eu consigo, né, essa lente vai de 70 até 300 milímetros. Pode ver que daí vai essa parte aqui para fazer a questão do foco da minha lente. Tudo bem? Eu não... Vamos ver se eu consigo... Não fica muito bom, mas vocês estão vendo o morro lá, né? Estou com a maior distância focal. E aqui eu diminuo a distância focal. Então acaba aproximando ou afastando o objeto conforme eu regulo aqui a minha lente. Então consigo... Essa lente é uma lente para bater imagens de objetos mais distantes. E a questão ali do obturador, para abrir ou mais, eu consigo abrir ou mais o obturador aqui nesse botão, colocando mais luz ou menos luz, né? Então, depois que tu consegue aprender a mexer, é algo praticamente automático, essa questão de regular essas coisas, com o diafragma, né, da entrada da luz. Né? Mas quando o cara está meio amador como eu, a gente usa no automático, e daí a máquina faz isso automaticamente. Né? Então, aqui tem a que está no automático sem flash, daí ela regula isso automático. Né? Então, quando tem muita luz, ela fecha o diafragma. Quando tem pouca luz, ela abre o máximo possível do diafragma. Tá? Mas se ainda precisar de mais luz, ela consegue regular o sensor dela. Né? Então, uma foto de um céu estrelado, eu preciso que, além de ter meu obturador totalmente aberto, eu preciso de um tempo de exposição muito grande, né? Então, às vezes fica o obturador aberto durante 30 segundos entrando luz, né? E o meu sensor tem que estar bem sensível, né? Então, qualquer luzinha que ele entra, ele consegue captar. Então, dependendo da foto, tem que regular a máquina, tá? Então, aquela minha lente é uma lente de 70 por 80. Tenho essa outra lente aqui também, que é uma... Deixa eu focar ali. 55, de 18 a 55, tá? Então, quando para ter foto de pessoas próximas, né? Então, tem que usar essa lente aqui mais próxima. Quando os objetos estão mais próximos, eu tenho que usar esse tipo de lente aqui, tá? E como eu falei para vocês, quando eu quero botar muita coisa na foto, ou seja, com objetos muito próximos, eu acabo usando a GoPro, que tem um campo de visão maior que o celular. Então, se vocês já viram, né, já usaram uma GoPro, vocês veem que o campo de visão dela é muito mais aberto. Então, tu consegue pegar muito mais coisa. Então, se tiver aquelas 20 pessoas uma do lado da outra,
né, e o fotógrafo está próximo, ele tem que usar esse campo de visão mais aberto. Então, quando eu preciso, eu uso a GoPro. Então, esses aí são os brinquedos que eu uso para ter foto, né? A fotografia é quase um hobby, é bem legal e se aplica bastante física nela, por isso que eu acho que eu gosto da fotografia. Tirando, só não gosto muito porque o pessoal às vezes não mexe muito nas fotos, né? Porque vai que eu coloco uma cor a mais, uma cor a menos, aí fica esquisita a foto. Então, a maioria das fotos eu deixo sem filtro para não ter erro nas cores, né? Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Então, era essa, os problemas de visão e sobre a questão do olho humano e a máquina fotográfica. A gente encerra essa parte de lentes, né, parte de óptica, hoje, e nas próximas aulas a gente vai começar com a parte de termodinâmica. Né? A gente vai começar com temperatura, toda essa parte que vai lá no começo do ano, a gente vai começar aí. Tudo bem? Um grande abraço para vocês. Depois eu deixo a lista de exercícios lá e aproveitem e façam os exercícios. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tá? Então, valeu aí.